Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula, pessoal. E hoje nós vamos falar a respeito do Congresso de Viena e a Santa Aliança, mas é logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de história. E hoje nós vamos falar a respeito do Congresso de Viena e a Santa Aliança. O que foi o Congresso de Viena, né, pessoal? Então hoje nós vamos saber aí o que foi esse Congresso de Viena e aí o tratado, né, ou a Santa Aliança aí dos países. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tela compartilhada. Então hoje nós vamos falar a respeito aí do Congresso de Viena e a Santa Aliança. Vamos lá, pessoal. Então, olha só, o que eu preciso entender? Após a derrota de Napoleão em 1815, o que vai acontecer? Os líderes da Europa eles vão se reunir no Congresso de Viena, ou seja, eles vão fazer uma reunião e o nome dessa reunião eles vão dar o nome de Congresso de Viena. Por que eles vão fazer essa reunião? Justamente para tentar reorganizar novamente o continente, certo? Então, qual era o objetivo principal desse Congresso de Viena, ou dessa reunião? Era restaurar os reis que tinham sido derrubados e evitar novas revoluções que ameaçassem o poder da nobreza, certo? Então esse era o principal objetivo aí do Congresso de Viena. E além disso, pessoal, o que eles queriam? Eles queriam um sistema para manter o equilíbrio de forças entre os países europeus e pedindo que um único país se tornasse novamente aí mais poderoso, né? Como foi o caso da França, certo? Nós estamos vendo isso daqui após o episódio de Napoleão, pessoal, certo? Napoleão foi derrotado em 1815, ele foi exilado até a sua morte lá em 1821. E aí depois que acontece isso daí, os líderes da Europa eles vão se reunir nesse congresso aqui de Viena. Vamos lá. Uma reação conservadora. Então, olha só, os governantes europeus eles estavam preocupados com as ideias da Revolução Francesa, como liberdade e igualdade, que tinha se espalhado pelo continente. Então, eles estavam preocupados, pessoal. Eles não queriam que essas ideias pudessem gerar novas revoluções, não somente na França, né, como vocês viram, nós vimos a Revolução Francesa, mas nos próprios países dele, né, não queriam mais que acontecessem essas revoluções. E aí, ó, no Congresso de Viena, as potências europeias decidiram adotar uma política conservadora. O que é essa política conservadora, pessoal? Eles queriam manter as tradições, o poder dos reis e combater qualquer ideia revolucionária. Então, o que eu preciso entender nesse momento aqui, ó? Olha o que eles queriam. Eles queriam é, que essa ideia aqui, pessoal, não está escrevendo. Deixa eu ver, vou pegar aqui. Só um momento, pessoal. Pronto, escreveu aqui. Eles queriam manter essa ideia aqui, ó. Aqui em cima o clero, né? O clero. Aqui os nobres. Vou botar só para iniciar aqui o povo. Certo? Então eles queriam manter, pessoal, essa ideia, esse sistema aqui, certo? Eles queriam manter ainda que o clero fosse lá em cima na pirâmide, os nobres no meio, né? E o povo ali embaixo, certo? Então, quando se fala conservador, essa política conservadora, essa ideia, né? Essa tradição, é isso que eles já tinham em mente, certo? Então, eles não queriam modificar isso daí. Então, por isso, pessoal, que eles estão preocupados com as ideias da Revolução Francesa, porque as ideias da Revolução Francesa vão fazer com que o povo desperte, né, para que o povo possa acordar, certo? E não aceitar essas políticas de tradição ou de conservador. O que mais? E aí, olha o que vai acontecer aí. Os principais países que se envolveram nessa reunião, né? Foram a Áustria, a Rússia, a Prússia, o Reino Unido
e a França, que voltou a ser uma monarquia. Então, todos esses países aqui eles se reuniram nessa reunião aí do Congresso de Viena. Qual era a ideia? A ideia era garantir que os reis voltassem ao trono e que os países voltassem a ser como antes da Revolução Francesa e de Napoleão. Então, como eu estou falando para vocês aqui, certo? Eles vão querer que continue novamente aí como que estava o mundo, né? O mundo estava dessa forma, tudinho, tal. Então, eles queriam que conservar justamente essa ideia aí, lá do estamento, onde o primeiro estado seria o clero, o segundo estado os nobres e o terceiro estado o povo. Então eles não queriam que modificasse esse sistema de governo. A Europa em 1818, após o Congresso de Viena. Então olha aí, ó. Após o Congresso de Viena, depois do Congresso de Viena, a Europa ficou dividida de forma a manter o equilíbrio de poder. Ou seja, nenhuma nação poderia crescer demais e ameaçar as outras. Algumas mudanças importantes foram implementadas. Então, olha só, a França voltou a ser uma monarquia, mas sob vigilância das outras potências. A Inglaterra e Rússia se tornaram as grandes potências do período. A Alemanha ainda não existia como um país unificado, mas os territórios germânicos foram reorganizados. A Itália também não era unificada, sendo controlada por vários reinos menores e pelos impérios austríacos. Tratado da Santa Aliança. Então, em setembro de 1815, olha o que eles vão fazer. Eles vão assinar esse tratado aí. O que era esse tratado, professor Germano? Então, olha aí, ó. Além do Congresso de Viena, os principais países conservadores da Europa, como a Rússia, a Áustria e a Prússia, eles assinaram a Santa Aliança, que era um tratado de caráter religioso. Então, esse tratado aqui, pessoal, ele é de caráter religioso, que defendia que os governos deveriam seguir os princípios cristãos para manter a paz e a ordem. Só que isso é na teoria, né? Mas vamos ver como é que era na prática. Na prática, pessoal, a Santa Aliança era uma forma de justificar o apoio entre os reis para reprimir qualquer revolta que ameaçasse a monarquia. Então, a ideia, pessoal, desse tratado era justamente isso daí, ó. Era reprimir qualquer revolta que ameaçasse a monarquia novamente, tirar os reis, né? Então, era justamente essa ideia desse tratado, né? A Santa Aliança. Sempre que houvesse um movimento revolucionário, esses países poderiam intervir militarmente para impedir mudança. Então, eles iriam se unir justamente para intervir, para acabar com essa revolução. A Inglaterra não participou diretamente da Santa Aliança. Então, isso aqui é um detalhe importante, certo? Porque a gente acha às vezes que a Inglaterra está se envolvendo em todos os aspectos, mas não. A Inglaterra, nesse processo aqui, ela não se envolveu de forma diretamente. As relações internacionais a partir do Congresso de Viena. Então, após o Congresso de Viena, a Europa ela passou a seguir um sistema chamado Concerto Europeu, que nós também podemos chamar aí de acordo, certo? Entre os países para manter a paz e evitar grandes conflitos. Algumas características desse sistema foram repreensão de revoltas. Sempre que um país enfrentava revoluções liberais ou nacionalistas, os outros intervinham para manter os reis no poder. Então, olha aí, a ideia deles era não perder mais o poder, né? Eles criaram esse sistema aí para um defender o reino dos outros, né? Então, era uma forma deles se manter no poder aí. O equilíbrio de poder, nenhuma nação poderia se expandir muito para evitar o surgimento de um novo Napoleão. Então eles queriam equilibrar o poder das outras nações. Então todo mundo tinha que ser igual. Manutenção da monarquia. Governos absolutistas foram restaurados em vários países. Então eles devolveram aí, né, os países que foram tomados por Napoleão, certo? Então foram devolvidos para esses monárquicos, né? E a conclusão do Congresso de Viena. Então, com o tempo, esse sistema começou a enfraquecer, pois os movimentos liberais e nacionalistas continuaram crescendo e desafiando a ordem estabelecida pelo Congresso de Viena. Isso levaria mais tarde a novas revoluções e transformações na Europa. Pessoal, então o que eu preciso entender aí do Congresso de Viena aí e a Santa Aliança? Esse Congresso de Viena, ele foi justamente essa reunião para tentar
devolver os territórios que foram perdidos dos reis. E a Santa Aliança era justamente essa aliança cristã, aonde justificava um governo, né, ou um país, né, se unirem contra a um outro país que estava em revolução, certo? Então eles iriam reprimir isso daí, certo? Então nós vamos ver que até um certo tempo vai durar, porém não vai durar tanto tempo, né? Esse sistema ele vai ser lá na frente, ele vai cair, esse sistema lá na frente ele não vai dar conta das mudanças no mundo todo, e por conta disso que não vai dar muito certo. Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui, pessoal, certo? Essa foi a nossa aula sobre o Congresso de Viena e a Santa Aliança, e nós nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Fui.